Olá, sou o professor Pantoja, estou aqui representando a equipe de inglês para comentar a prova da FUVEST do ano de 2018. Me encontro aqui com a prova V e também acho importante lembrar que em relação aos anos anteriores, a prova de inglês ela veio com 2 questões a mais, sendo que uma dessas questões não só precisava saber a compreensão de texto, como também um conhecimento de mundo sobre Donald Trump, e daqui a pouco eu já faço o comentário dessa questão. Achamos uma prova difícil, principalmente se comparar com 5 ou 10 anos anteriores, não pela quantidade de questão, mas pelo que foi exigido. Como, por exemplo, eu posso pegar o primeiro texto, que não tem um título, mas o título seria What Time Is It? E esse texto justamente vai falar sobre como é que se relativiza essa questão do conceito de tempo. Tanto que na primeira pergunta, na 7.3, What Time Is It? Inserida no debate da ciência moderna sobre a noção de tempo, a correta é aí, que ela mostra o descompasso e a imprecisão relativa à percepção do presente e do passado. Encontramos essa resposta na linha de número 10, onde ele vai usar uma coisa importante, que ele fala que our perceptions of the present sketch. Isso é um verbo importante porque esse sketch nós vamos traduzir como rascunhar, como propor, né, o mundo as it was an instant ago. Ou seja, o que a gente está vendo, na verdade, ele está, na verdade, sendo produzido há um instante atrás. Depois, na pergunta seguinte, na 7.4, uma pergunta importante, porque teremos que saber, pela pergunta, qual das alternativas representa um caráter supostamente exato, isso é importante, e seria legal marcar a correta C, onde você tem a palavra confident, onde confident é a confiança. Então, eu teria que marcar a alternativa que mostrava essa não exatidão, né, desta questão. Na pergunta seguinte, que é na 7.5, encerra-se o primeiro texto, aqui acho que talvez a questão mais fácil, porque ele pergunta onde está o contraditório em relação ao tempo, que você consegue ver no último parágrafo do texto, quando ele fala time heals, esse heals de curar todas as wounds, ou seja, todas as feridas, mas também, ao mesmo tempo que ele cura, é o mesmo Great Destroyer, o grande destruidor. Achamos essa questão mais fácil. O texto seguinte, que já tem 4 perguntas, essa foi a grande novidade, falando um texto interessantíssimo, falando sobre Donald Trump e a sua política de imigração, falando em específico da Gateway International Bridge, que é a ponte, na verdade, em que os mexicanos podem passar. O que chama atenção, e aqui é um comentário um pouco mais breve, as perguntas um pouco mais fáceis, mas a pergunta de número 7.6, onde o candidato que ele pergunta, de acordo com o texto, para ingressar nos Estados Unidos, o cruzamento da fronteira entre o país e o México, pela essa Gateway International Bridge, teria que tomar muito cuidado, porque é o primeiro parágrafo, ele começa falando for-most. Para a grande maioria, essa bridge, essa ponte funciona. E na sequência, fazendo oposição, a conjunção but on a hot Sunday afternoon, a dozen migrants. E lembrando que esse dozen, uma dúzia, ou seja, uma quantidade menor, eles não conseguem. Por isso que a correta a dificuldade para alguns, não para a maioria dos imigrantes. E quero fazer aqui um comentário final sobre a última pergunta da 7.9, porque o enunciado é claro, com base no texto e os fatos que envolvem a política migratória nos Estados Unidos, perceba que é uma questão que, portanto, eu tenho que usar o texto, o aluno tem que usar o texto, o aluno usar o texto e o conhecimento que vem por trás dela. E acho que é importante não esquecer que a grande discussão que teve nesse ano em relação a Donald Trump sobre a imigração foi o fato das crianças estarem separadas do seu pai. Era muito importante essa informação para marcar correta aí. As barreiras construídas entre mais Estados Unidos são, além de físicas, também psicológicas, dando como exemplo as crianças que foram separadas de suas famílias. A equipe de inglês gostou muito da prova, mesmo sendo uma prova que, dos últimos anos, com certeza foi a mais difícil.